Que alegria tê-lo nesta unidade, a de número 8, a nossa última unidade da caminhada. Que bom que você permaneceu, que bom que você chegou a esta unidade. Afinal de contas, começar é fácil, o difícil é permanecer. E se você chegou a esta unidade, é porque você tem permanecido. Você tem sido determinado em estar se preparando para a realização da obra de Deus, para ser um pregador. E eu creio que melhor serve quem melhor se prepara. E você está buscando o preparo, a capacitação para a realização da obra do Senhor neste tempo. Portanto, vamos ver a última forma de mensagem. Nós já vimos a temática, vimos a textual e veremos agora a expositiva. O que é uma mensagem expositiva? É a forma de pregação em que o pregador toma um ou mais textos e o constitui em uma unidade expositiva, a partir da qual fará um estudo aprofundado, buscando estruturar os princípios atemporais apresentados na mesma e comunicando-os de forma a desafiar os ouvintes a colocá-los em prática. Em uma mensagem expositiva, você precisa se debruçar sobre o texto, analisá-lo criteriosamente. Mas antes queremos apresentar algumas razões pelas quais se deve usar mensagem ou pregação expositiva. Trata-se do método com menor probabilidade do pregador se desviar das Escrituras, pois ele terá que se dedicar ao estudo exaustivo do texto, de modo a apropriar-se de seus princípios, de seu conteúdo, para comunicar a mensagem de forma eficiente. Constitui-se também numa forma de ensinar as pessoas a ler a Bíblia. Infelizmente, vivemos um tempo em que as pessoas leem pouco a palavra de Deus. E através da pregação expositiva nós podemos ensinar e ajudar as pessoas a terem uma melhor compreensão da palavra. Também a pregação expositiva confere confiança ao pregador e dá autoridade à mensagem, pois uma vez você tendo estudado o assunto com dedicação e com empenho, você terá maior domínio do mesmo, portanto você falará com mais confiança, com mais tranquilidade sobre o assunto e, claro, tendo também autoridade para comunicar a mensagem aos seus ouvintes. Esta forma de mensagem vai ao encontro da necessidade por relevância, sem deixar o clamor por relevância ditar a mensagem, ou seja, a pregação expositiva é relevante por sua própria natureza, como disse certo homileta. Então, você realmente oferece algo significativo e com profundidade para o povo de Deus. Força o pregador a lidar com as perguntas difíceis, pois na medida em que você prega mensagens expositivas, você irá encarar textos que irão desafiá-lo. E você precisará estudar e analisar com muito carinho, de modo a transmitir ao povo de Deus, transmitir aos seus ouvintes a mensagem, o verdadeiro sentido do texto. Também capacita o pregador a expor sistematicamente todo o desígnio de Deus. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tenho vivido, inspirada em um programa chamado Rota 66, que foi apresentado pelo pastor Luiz Saião. Tive o privilégio de ouvir todos os programas, todos os estudos feitos pelo pastor Luiz Saião, e a partir daí, então, surgiu a ideia de pregar mensagens ou desenvolver na minha igreja um projeto chamado Caminhada Bíblica, onde o propósito é exatamente expor sistematicamente a palavra de Deus, de modo que a congregação possa realmente compreender a palavra, ajudar as novas gerações a ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Infelizmente, muitos dos adolescentes, dos jovens, não têm esse contato com a palavra de Deus e às vezes acham difícil estudar
a Bíblia, os novos na fé têm muita dificuldade, e através da pregação expositiva nós podemos colocar os nossos ouvintes em contato com o ensino da palavra, com as preciosidades da palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de desafiá-lo a não fazer da mensagem expositiva a única forma de pregar. Use mensagens temáticas, use mensagens textuais, mas dê grande valor à mensagem expositiva, e você verá o quanto isso vai contribuir para o seu crescimento, quanto vai contribuir para o crescimento e fortalecimento da igreja e daqueles que se achegarem à comunidade da fé. Mas agora, depois de ter lhe apresentado as razões pelas quais você deve pregar mensagens expositivas, quero desafiá-lo também a compreender alguns princípios que irão ajudá-lo a elaborar mensagens expositivas. A mensagem expositiva se caracteriza pelo estudo de um texto mais ou menos longo das Escrituras em relação a um tema oferecido pelo próprio texto. Ela se ocupa em interpretar o texto à luz do tema ou assunto. Você se lembra da mensagem temática, ela parte de um tema. Mas eu gosto sempre de orientar os meus alunos, tanto em relação à mensagem textual quanto à mensagem expositiva, que se debrucem sobre o texto e encontrem um tema norteador daquele texto. Tema este que irá servir para tema da própria mensagem, lembrando, toda mensagem deve ter título e deve ter tema, e esse tema pode surgir do seu estudo do texto, do elemento norteador do texto. Então você pega esse elemento norteador, transforma em tema. Mas aí, lembrando do que falamos na unidade 7, transforme o seu tema numa pergunta. E a partir desta pergunta, vá ao texto e encontre as respostas. Ora, as respostas que você encontrar, elas poderão se constituir nas divisões principais da sua mensagem. Devido à extensão do texto a ser considerado, é importante também que a maior parte do material para a elaboração da mensagem seja oriundo do próprio texto. Não fique explorando tantos outros textos na elaboração de mensagens expositivas. Dedique-se a estudar o texto que você escolheu para a mensagem e procure extrair deste todo o material que você irá utilizar na elaboração da mensagem, salvo quando, para fortalecer a argumentação, você precisar fazer alguma citação. Como na mensagem textual, as divisões derivam do texto, mas sempre relacionadas ao tema a ser discutido e considerado na mensagem. Eu gostaria de apresentar para você um exemplo de uma mensagem expositiva a partir do capítulo 18 de Gênesis. E então, o título desta mensagem é O Crente no Lugar Certo. O tema, bênçãos de se estar no lugar certo. E então você estuda esse texto de Gênesis capítulo 18 nessa perspectiva, e é muito interessante considerando isto, porque tem a ver com o exemplo de Abraão. Então o capítulo 18 de Gênesis tem 33 versículos. Você então precisará estabelecer a pergunta, por exemplo, bênçãos para os que estão no lugar certo. Transforme o tema numa pergunta. Quais são as bênçãos para os que estão no lugar certo? Então você pode encontrar algumas respostas que vão servir de divisão. Você tem um encontro pessoal com Deus, versos 1 a 8. Você conhece os propósitos de Deus para a sua própria vida, versos 9 a 15. Você conhece os planos de Deus para o mundo, versos 17 a 21. Você permanece em pé diante do Senhor, verso 22. Você tem a oportunidade de interceder por outros, versos 23 a 33. Explicando, cada uma destas respostas se transforma em divisão principal da mensagem. Você tem então construído uma mensagem expositiva a partir de Gênesis 18.
Estude lá a unidade com muito carinho, com muita atenção, tem outras orientações importantes e temos certeza que Deus irá abençoar ricamente a sua vida, você irá preparar mensagens expositivas para a transformação de vida. Muito obrigado por ter caminhado conosco ao longo destas 8 unidades. Estude, aplique-se, elabore mensagem, aprende-se a pregar pregando. Então, tendo aprendido a elaborar mensagens, procure pregar e você vai crescer muito na arte e no ministério da pregação da palavra de Deus. Que Deus o abençoe, é a nossa oração e o nosso desejo.